Bom, estudo de informática sobre placas, aula, equipamentos, meio de transmissão e conexão de informática. A parte da apostila. Quanto tempo será que vai demorar para terminar? Meia hora? Bom, primeiro ponto desses equipamentos, só para comentar. Quando tem perguntas de concurso de informática de equipamentos, normalmente eles só perguntam duas coisas. O que é um hardware? Daí o hardware tem que separar em coisas que são receptores e emissores de informação, né? E segundo, eles perguntam de algum equipamentozinho, sabe, de controle de rede, de coisas de montar que precisa para a rede. Tipo um cabo específico, ou um modem, um hub, ou seja, isso aqui pergunta o que é uma coisa ou pergunta de um equipamento. Agora, sobre o conteúdo aqui, tem que eu vou ler, parece que é primeiro de placas de redes e placas e depois de fios, né? E, placa de rede NIC, Network Interface Card. É um chipzinho conectado, não é só um chip. Converter dados gerados pelo TX para enviar ao RX. TX é transmitir, transmission, e para enviar RX, que é RX de receiver. Dados de transmissão e dados de enviar ao cara que recebe, ao recebedor. E vice-versa. MAC, Media Access Control Address. MAC Address, Media Access Control. É o endereço físico da placa de rede. Criado pela fabricante, gravado em um chip instalado na placa. É para não confundir placas. Para não confundir, tipo, é que tem vários fabricantes de placas. Se os caras foram lá e escreverem o mesmo nome numa placa de vídeo, os fabricantes escreverem o mesmo número da placa, claro que eles podiam fazer as coisas mais complicadas, mas ninguém gosta de complicar as coisas, né? Mais barato quando facilita as coisas. Então, se eles fizessem o mesmo número, o nome acabaria dando alguns problemas nas placas toda vez que alguém tentasse usar um computador com várias placas de rede. Agora sobre cabos. Sobre o cabo coaxial, transmite dados através de pulsos elétricos. A imagem dele é uma separação de 4 camadas, tipo a é fora, que é a capa. Depois tem um trequinho, um isolador de blindagem, tipo um fiozinho, aqueles fios, sabe? Aquele fiozinho super fino de cobre, assim, eu acho. Que é todo enrolado. Esse é. Depois disso tem um isolador, que é um trequinho de plástico. E depois tem o condutor, que é o fio de metalzinho no lá. Esse é o cabo coaxial. Ele transmite dados através de pulsos elétricos e é formado por um condutor metálico central que representa o polo positivo envolto por uma malha metálica, polo negativo separado por um insulante plástico. Amplamente utilizado nas redes mais antigas, foi substituído pelo mais avançado nas redes sociais, por um par trançado, que é outro tipo de fio. Par trançado. Daí aparece aqui o cabo par trançado. Ele é um isolante, daí tem quer dizer, tem uma capa e dentro da capa dele, que é grossa, tem 4 fios interlaçados. Que se você falasse interlaçados, não é isso. São 4 fios que estão interlaçados entre 2 fios, ou seja, teria 8 fios, literalmente. Ela faz o cabo par trançado, par de 2 trançados. Transmissão através de pulsos elétricos, pode ser não blindado, UTP, Unshielded Twisted Pair, ou blindado, CSTP, que é Shielded Twisted Pair. Eu não sei qual a diferença, não. Depois, aqui tem um conteúdo só básico que o cabo
Cabo trançado é como o mais usado, né? Sabe aquele cabo que tem um conectorzinho, aquele cabo azul ou branco, super grossão, que tem uns monte de trequinhos de entrada, um montão. Esse se chama R45. Eu já fiz uma pergunta, respondi uma prova com isso. Bom, basicamente eles estavam perguntando de um cabo e o único cabo, e daí tinha um monte de nome de cabo lá no treco dos equipamentos. E, bom, eu não sabia a menor ideia do que eles estavam querendo saber. Eu só sabia que a única coisa que eu conhecia lá, já tinha visto em algum canto, em algum caderno, em alguma aula de concursos, era o R45. E o resto era tudo cabo que eu não entendi o que era, nem sabia se existia. Então eu chutei ele e acabei acertando. Engraçado, né? Sobre o cabo trançado, parece que tem uma separação entre cabos do tipo 1 e 2, 3, 4 e 5. Bom, o cabo trançado 1 e 2 foram usados no passado em instalações telefônicas, sendo o CAT2 chegou a ser usado em redes token ring de 4 bits. Significa token ring? Significa rede de anel. Rede de anel são redes que ficam girando entre si. Tipo, quando manda uma transmissão para tá mandando alguma coisa para um outro computador na rede, ele não vai direto para esse computador. Ele passa, né? E o treco é que ele é extremamente rápido, né? As informações são elétricas, né? Elas passam em milissegundos, entende? Então nem tem, cara, dependendo das coisas, não tem nem atraso, basicamente. Então o ring é o treco, vai para um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, até chegar no objetivo. Daí quando chega no objetivo, esse objetivo recebeu, gravou a informação que mas ela já passou por todos os restos, por um monte de lugares. E depois ela manda pro próximo carinha do anel. Até voltar a falar para falar que foi mandado. Bom, token de mbits, 4 megabits, não sendo indicados para uso em redes. CAT3 foi o primeiro padrão de por cabos par trançados desenvolvidos especialmente para os de redes, usado o padrão T10 base T, que é um padrão mais usado para a internet da MBPS. Existia um padrão de 100 Mbps, suportado por alguns tipos de placas de rede. Depois tem o 44, CAT4, trançado 4, foram usados em redes token ring de 16 Mbps e podiam ser utilizados em redes Ethernet como substitutos do CAT3 que estava usando agora há pouco, em raras ocorrências. Depois tem o CAT5, são usados esse requisito mínimo para redes sem base TX e sem base T, que são pacotes de rede de 100 e 1000 bits, usados atualmente suportando frequência de 100 MHz. O próximo cabo é o cabo de fibra ótica. Eu ouço muito desse cara. A imagem aqui é um cabo com milhões de fios dentro dele. Muito interessante. Porque a imagem da foto do que é um cabo fibra ótica, na realidade a imagem da apostila do representação dele não fazem jus. Bom, a representação holográfica dele é um revestimento, daí tem uma casca, daí tem um núcleo. O cabo de fibra ótica é composto por filamentos de vidro ou de matéria poliméricas, que é uma coisa transparente, tipo de vidro, sabe? É o que é feito aquele plástico, vidro de plástico. Isso é um cristal polimérico com a capacidade de transmitir luz. Permite a comunicação entre grandes distâncias e a velocidade altíssimas. Pode ser monomodo, feixe de luz, segue um único caminho, possui menos diâmetro e por isso tem menor índice de refração, resultando em maior velocidade, maior precisão e a refração reflete a luz, entende? E é utilizado em redes WAN, que é Wireless Network. Droga, eu não lembro o que é lá. WAN. Bom, a coisa do WAN é que basicamente tem as redes, né? E daí tem três carinhas. Tem três nomes de redes, a WAN, a LAN e a coisa, e um é network, um é cada um dependendo
da letra principal, ela é um tamanho dela. Tipo, LAN é local e WAN não lembro, não sei. Bom, também tem o transmissor de luz multimodo, que feixe de luz segue por vários caminhos e por uma distância menor tem um índice de refração e é mais barata do que o monomodo e é utilizado geralmente em redes LAN. Depois fala da internet, aqui um pouco de conteúdo de internet. Por que fala disso? É por causa que, como falou, vários dos cabos eles eram usados para criar redes, sabe? Os cabos são usados para criar redes. Nome dado de uma arquitetura de redes cabeadas, IEE, Instituto de Electrical and Electronic Engineers, é uma entidade norte-americana responsável pela padronização de dispositivos e procedimentos utilizados em equipamentos eletrônicos. A norma 802.3 do IEE define as regras para a comunicação em redes Ethernet que compartilham o mesmo meio de transmissão, ou seja, um cabo. Interessante. Sobre os próximo agora, sobre os equipamentos para criar rede, né? Tipo o hub. O hub é o trequinho principal que é conectado às coisas para tudo para fazer criar rede, formar rede. Sabe, onde coloca todos os cabinhos. Eu tenho uma imagem aqui. Sabe o treco programa de Sabe o equipamento de Wi-Fi? Normalmente ele não tem um monte de trequinhos de conexão atrás dele, tipo uns 4 caras, para colocar fios. Basicamente é isso, é um hub. Mesma coisa. Só que ele não vai fazer a internet, ele vai conectar os fios em outras coisas, ou entre computadores ou na internet. Então, se você conectar os tecos do aparelho de internet, vários fios nele e os 4 fios e conectar em outros computadores, daí todos eles vão ter conexão à internet, entende? É um equipamento que permite a ligação física de cabos provenientes de vários micros. Hub, ou seja, hub igual a várias conexões. Depois tem o switch, que é um teco de energia, né? Ligação física de cabos provenientes de vários micros de uma rede local. Ele recebe sinais eletrônicos de um computador e transmite a todas as demais máquinas conectadas a ele pelo broadcast. A P C T. Depois tem o switch, que tem mais conexões ainda. Também chamado de comutador, é um dispositivo que permite a ligação de física de cabos provenientes de vários nós. Assim como o hub. A diferença é que o switch envia as informações apenas ao nó que solicitou os dados. O hub envia a todos nós conectados ao equipamento. Utiliza uma tabela de endereços MAC para localizar os computadores de rede. Ou seja, o switch é um mais específico, porque dá para imaginar que ele é tipo switch, significa é o nome, a palavra em inglês para ligar e desligar. Ou seja,
ele tem um tipo de programação que liga, ele pode bloquear, fazer o 0 ou o 1, permitir, bloquear e permitir. Com essa habilidade, ele pode mandar as coisas especificamente, que ele está falando aqui, para os lugares específicos. Né? Faz sentido. Daí o RAM envia todos os conectores de equipamento. O que, ou seja, ele não tem um treco de. Ele não tem como se trocar ou fazer o switch entre conectar e desconectar. Ele só consegue mandar para todo mundo. Mas o switch, mesmo quando ele recebe as coisas, ele pode fazer, dependendo das especificações que está falando aqui, né? Ele, usando a tabela de endereços, ele vai conseguir desligar e ligar as coisas que ele tem que mandar, para onde ele tem que mandar. Interessante. Pelo menos é isso que dá para entender da apostila. Tem uma pergunta na apostila, vamos ver. Um agente de trânsito precisa adquirir um equipamento para conectar vários computadores em um local Area Network, que é o LAN, de forma que os dados vindos de computador de origem somente sejam repassados por este equipamento ao computador de destino e não a todos os computadores de rede. Olha aqui a coisa que a gente falou, né? O equipamento que ele usa, você poderia pensar que é usar um hub ou um switch. Só que daí tem uma especificação extra aqui, né? A informação de que todos só pode ser passar para um cara. Então, se só pode passar para um cara, tem que usar o cara que permite desligar e ligar a porta, fechar a porta. E é o switch. É. Depois o outro cara que me confunde muito é o roteador. O que será que faz o roteador direito? O roteador é bonitinho. Na verdade, você lembra que eu falei do bagulhinho de Wi-Fi? Eu acho que dá pra dizer que o Wi-Fi é um roteador, né? É igualzinho um roteador. O bagulhinho de Wi-Fi é um roteador, né? Bom, este equipamento desempenha todas as funções do switch e vai além. Ele possui informações sobre as redes vizinhas e dados sobre os roteadores dos próximos, o que permite que a rede onde atua se conecte a outras redes, nas redes domésticas e comerciais. É usado em larga escala, pois permite que apenas uma conexão à internet seja compartilhada por todos os computadores da rede. Ela tem importância vital no funcionamento da internet, pois é capaz de escolher o melhor rota menos congestionada e mais curta. Que dados chegam ao destinatário? Ou seja, primeiro, o hub manda para todo mundo, é o básico. Ou seja, o hub modo básico. Switch modo intermediário. Porque ele tem a habilidade incrível de desligar e fechar. E ligar. Abrir e fechar a porta. E depois tem o roteador. Ele é o modo avançado. Porque ele consegue se comunicar com outras redes. Você comunica com outras redes. Ou seja, no primeiro, o cara é um carinha burrão, só consegue mandar pra todo mundo. Ah! Olha, recebi uma coisa. Vou copiar e mandar pra todo mundo. Não consigo ler endereços, não sei pra onde é pra mandar isso. Já que eu não sei pra onde é isso, vou mandar pra todo mundo. Uhul! De segundo ala, olha, eu sei ler endereços. Pra esse cara aqui. Daí ele abre a porta. E manda lá pra cá. Esse aqui era. Tem mais informação ainda. Fiquei esperto. Interessante, né? Nestas redes domésticas e comerciais é usado em larga escala, pois permite que apenas uma conexão de internet seja compartilhada por todos os computadores da rede e tem importância vital no funcionamento da internet, pois é capaz de escolher o melhor rota, a menos congestionada e mais curta que dados chegam ao destinatário.
Legal, roteador. Depois disso tem o repetidor. Esse aqui eu já li e li que só tinha 3 linhas nas outras apostilas que eu vi o repetidor. Eu não lembro o que esse cara faz, né? É um dispositivo usado para melhorar a cobertura de uma rede, capaz de generar ou ampliar sinais em redes cabeadas. Lembrei, agora lembrei. Bom, eu nunca vi ele cair em nenhuma prova. Tipo, todas as coisas que eu falei agora, o roteador eu já vi ele enunciado, não era resposta, né? O switch já, como é a pergunta que a gente acabou de fazer, e o hub, todos esses caras eu já vi em questões, mas o repetidor eu nunca vi nenhuma vez. Mas é interessante. Ele é um cara que vai aumentar o poder de sinal. Bom, fenômeno chamado atenuação, no qual a resistência do meio físico degrada o sinal da rede. Não desempenha a função de fluxo de dados para tipos de cabos diferentes de um limite máximo, para que a distância entre os nós de uma rede e numa rede não devam ser usadas mais do que 3 repetidores entre dois computadores. Isso é importante, tipo, quando conecta tipo, uma prédio é 2 andares, daí ele precisa ter conectores trecos em tudo. Daí para aumentar o treco tem que ter, colocar o repetidor, entende? Outra pergunta aqui. Considere as seguintes informações. Hub, switch e roteador. Olha que interessante essa pergunta. Ela é 2019, de um setor administrativo. E ela perguntava, você tinha que saber qual era o certo entre 3 enunciados e cada um falava de um dos equipamentos. Tá, já que a gente falou do vamos ler nas coisas, é hora que a gente leu, né? Pergunta, roteador. Pode fazer a mesma função de um switch, mas tem ainda a capacidade de escolher o melhor rota que um determinado pacote de dados deve seguir para chegar em seu destino. Melhor rota? Quer dizer, a comunicabilidade entre eles significa melhor rota? Provavelmente, então vamos assumir que está certo. Apesar dessa informação não ter chegado na minha cabeça com as coisas que eu li na apostila. Segundo, na switch, os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Essa é a coisa básica, né? O terceiro, o hub recebe dados vindos de um computador e os transmite a outras máquinas. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. Sua liberação acontece após o sinal anterior ter sido. E daí, nova informação, né? Eu não sabia que os outros não podiam enviar sinal. Os outros não podiam enviar sinal. E tava tudo certo. E finalmente chegou na última parte da apostila. Sobre o ponte, o bridge. Dispositivo físico que tem por função conectar as redes entre si, mantendo a segmentação entre elas, ou seja, evitar que o tráfego de uma das redes interfira em outra. A ponte só é utilizada quando uma informação sai de uma rede especificamente para outra. Depois tem o modem, isso aqui apareceu já em concursos. Modem é um dispositivo que permite a conversão de dados para que um computador de rede conecte à internet, utilizado em algumas tecnologias. Me perdi. Utilizado de algumas tecnologias, como chamadas de conexão chamadas dial-up, ADSL ou cabo. E, por exemplo, um cabo modem, como o próprio nome indica, tem a função de conectar uma rede a um cabo em um provedor de acesso à internet. Bom, entendi. Basicamente, o modem converte, modificar de dados e em de sei lá o que. Conversão de dados. Conversão igual a modificação de dados para serem lidos, né? Depois fala sobre rede sem fio Wi-Fi, que usa todos esses equipamentos, né? Uma das tecnologias mais interessantes que usamos hoje em dia é a transmissão de dados sem utilização de cabos. Na maioria das redes sem fio, a transmissão é feita por sinais de radiofrequência que se propagam pelo ar e podem cobrir áreas na casa das centenas de metros. Convencionou-se chamar redes de computadores sem fio as redes de Wi-Fi. Elas permitem conectar computadores e outros dispositivos compatíveis, telefones celulares, consoles de videogame e impressoras que estejam próximos geograficamente.
dispositivo de hardware, tem o ponto de acesso à infraestrutura, depois tem interfaces de conectar interfaces de conectar wireless que podem ser instaladas no próprio laptop, como chip ou um USB que ativa um programa, um processo wireless. E assim termina o conteúdo que eu tenho de Wi-Fi. Wi-Fi! Considere as recomendações para o dispositivo utilizado em móvel. Existem várias questões importantes que devem ser consideradas na escolha e configuração deste dispositivo. É muito importante determinar quais recursos de fotografia e autenticação são suportados. Um fator importante é saber se o dispositivo possibilita upgrade do é permitido incorporar novos padrões e eventuais soluções lançadas pelo fabricante. Muitos modelos têm configurações de fábrica que são por exemplo público, incluindo senha default. É extremamente importante que todas as configurações originais sejam usadas antes de colocar este dispositivo em móvel de transição, incluindo senha de administração, SSID, chave web, etc. Adaptados práticas de segurança para administradores de rede de internet dentro de IPR Security Office. Um estagiário, ao ler essas recomendações, conclui que se trata de um dispositivo denominado. Trata de um equipamento utilizado como ponto de acesso, normalmente um switch ou um roteador, permite a configuração de parâmetros dados, como vemos no exemplo de uma tela de configuração. Um estagiário dessa peça foi convidado a opinar sobre recomendações corretas a serem aplicadas na rede móvel wireless da empresa como TAC ao APX Support. O estagiário afirmou que há dois fatores muito importantes que devem ser considerados ao definir a topologia da rede wireless e posicionamento do AD e a obrigatoriedade de manter a rede wireless totalmente conectada à rede interna dessa peça. Bem como a potência da antena de uma APS inteira, este alcança somente o limite dessa peça, impede o vazamento de sinal e viabiliza a escuta não autorizada. Se além do uso de fotografia é recomendável o posicionamento cuidadoso dos APS longe do centro do prédio mais próximo de janelas. Com isso, um atacante externo não consegue ter acesso à rede wireless dessa peça mesmo a distâncias curtas. E para aumentar a segurança da rede interna dessa peça, deve-se conectar os APS minimamente. Além disso, deve-se procurar manter a rede wireless conectada diretamente à rede interna devidamente protegida por um firewall. Uma boa solução pode ser colocar todos os APS no segmento de rede próprio e colocar um firewall nesse segmento no resto da infraestrutura de rede dessa peça. Isso possa. E uma especialidade de um computador discute as outras máquinas. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar sinal. Sua liberação acontece após o sinal anterior ter sido completamente. E o operador pode fazer a mesma função no início, mas tem ainda a capacidade de escolher a melhor rota de determinado pacote de dados deve seguir para chegar em seu destino. Assinale a alternativa incorreta sobre dentro do computador, amoste ao nome dado ao computador e acesse recursos fornecidos por servidor compartilha na rede. Pela topologia de barramento, todos os nossos conectam através de uma barra ao cabo de dados quando uma mensagem é enviada a todos os nossos acessos. Sem uma intranet, podemos ter uma máquina com o mesmo endereço IP, pois é somente o endereço físico do que é enviado no cabeçalho da mensagem enviada na rede. E uma das diferenças de comunicação serial é a comunicação paralela para a transmissão de dados de uma rede de computadores e a quantidade de canais utilizada na transmissão. Um equipamento switch é semelhante ao hub também conhecido como hub inteligente, também recebe uma mensagem e envia apenas para o computador de destino. Resolver questão. Um novo técnico de rede de computadores que não utiliza recursos usados para transmitir dados em alta velocidade é uma rede
com um raciocínio lógico proposicional, a proposição composta de de 1 zeta para a esquerda e direita é zeta apontando para a direita de B é uma rápida de saber qual conjunto de condição de equivalência a resolver a questão. O valor lógico de uma proposição B é verdade e o valor lógico de uma proposição B é falso. Desse modo, é correto afirmar que o valor lógico da negação da proposição B que é verdade e o valor lógico da negação da proposição B que é falso se o valor lógico proposicional tem nessa ordem. É falso que o valor lógico da negação proposicional B que é falso resolver a questão. No MS todo concreto existe a necessidade de posicionar os outros e suas palavras no ponto mesmo. Para tanto, deve selecionar simultaneamente, por várias vezes, as teclas. Atualmente, na maioria dos teclados, existe uma tecla específica com o logotipo dos teclas Windows. Para visualizar a área de trabalho do Windows 7, quando alguma janela do aplicativo estiver aberta, deve selecionar simultaneamente a tecla Windows Comando. No MS PowerPoint 2010, para iniciar uma apresentação, deve selecionar especificamente a tecla Divisão. Referente à digitalização de documentos, o hardware responsável por fazer a impressão de uma imagem do texto em código digital do processo interno da impressora é o quanto ao histórico do sistema de informações, o ERP Enterprise Software tem como antecessor o Sila inglês. Dada a figura abaixo, selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta. Algumas cópias do formato ligado do MS ao dispositivo offline. Trata-se de uma cópia sincronizada da mensagem salva no servidor que pode ser acessada em vários dispositivos e aplicativos como o Outlook. Esse arquivo recebe a extensão